Fala galera ligada no Pet Ensina, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos ter o primeiro vídeo de circuitos lineares 1 falando sobre números complexos e fasores, como fazer operação entre números complexos. Bom, operação entre números complexos é muito simples. Operação de adição, operação de subtração, você soma a parte real dos números e você soma com a parte real do outro número e soma a parte imaginária de um número com a parte imaginária de outro número. Ou seja, o Z1 ele é x1 mais jy1 e o Z2 ele é x2 mais jy2. Se eu quiser somar isso aqui, eu somo x1 com x2, jy1 com jy2, sendo o j a forma de mostrar que isso aqui é um número imaginário, ou seja, a raiz dele é um número negativo, por exemplo, raiz de menos 1. E a subtração também é muito simples. Eu vou subtrair o número real com o número real e subtrair o número imaginário com o número imaginário. Então, vamos fazer um exemplo? Vamos fazer esse exemplo aqui, onde Z1 é 1 mais J e Z2 é 2 menos J6. Bom, como eu havia explicado, a gente vai somar a parte real com a outra parte real e a parte imaginária com a outra parte imaginária. Então, aqui a gente tem 1 mais J sendo igual a Z1 e o Z2 é 2 menos J6. Então, eu somo 1 mais 2 e J mais menos J6. 1 mais 2 dá 3, e mais J mais menos J6 dá menos J5. Então, isso aqui seria a soma desses dois números. E se eu quisesse subtrair esses dois números? Se eu quisesse subtrair, seria 1 mais J menos 2 menos J6. 1 menos 2 dá menos 1. Mais J menos J6, porque tem esse menos aqui na frente, então fica mais J6 dá J7. Então, o resultado disso dá 1 mais J7. Boa, agora vamos continuar então. Agora que a gente já sabe fazer adição e subtração de números complexos, como que a gente faz divisão e multiplicação de números complexos? Bom, quando a gente vai fazer multiplicação e divisão de números complexos, é muito mais fácil tratar deles não como da forma retangular, mas sim da fórmula polar. Então, isso aqui seria Z1 vezes Z2. O que eu faço? Eu multiplico as duas amplitudes e na parte da fase eu somo elas. E na mesma coisa na divisão. Eu divido as duas amplitudes, mas aqui eu subtraio uma fase da outra. Aí você não deve estar entendendo nada, né? Porque a gente estava trabalhando antes na forma retangular, agora a gente está na fórmula polar. Na forma polar, como que a gente vai fazer para mudar isso? Como transformar de retangular para polar? Bom, é muito simples transformar de retangular para polar e eu trouxe aqui alguns exercícios para a gente poder treinar isso. Então, eu vou ensinar vocês a transformar na mão, né, fazendo continha, e transformar na calculadora. Então, vamos começar transformando isso aqui. Quando eu tenho Z igual a 3 raiz de 2, fase 45. Esse 3 raiz de 2 aqui é a amplitude, e essa fase, isso aqui em forma de graus, né, os graus aqui são a fase. Como que eu transformo isso aqui, que está em forma polar, para a fórmula retangular? Para transformar primeiro, então, o número real, o que seria um número real? Eu faço o cosseno da minha fase, que nesse caso é 45, vezes 3 raiz de 2, que é a minha amplitude. Então, o cosseno da fase vezes amplitude me dá a parte real do meu número. Então, isso aqui vai dar 3. E aí, para pegar a parte imaginária, né, que é a parte com o J, aqui eu usei cosseno, então aqui eu uso seno. Seno de 45 vezes a amplitude. Seno da fase vezes a amplitude, que é 3 raiz de 2. Isso aqui vai me dar a parte imaginária, que me deu 3. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é 3, parte real, mais J3, parte imaginária. Certo? E agora, se eu quiser fazer da retangular para polar, como que eu transformo? A gente viu que a polar tem a amplitude e tem a fase. Então, como que eu faço isso? Para calcular a amplitude, eu pego todas as duas partes, tanto a real quanto a imaginária, ao quadrado e somo elas. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, isso tudo dentro de uma raiz. Isso aqui vai me dar a minha amplitude. Nesse caso aqui, deu 5. E para achar a minha fase, eu faço o arco tangente da minha parte imaginária dividido pela minha parte real, ou seja, o arco tangente de 4 sobre 3. Isso aí me dá 53,13 graus. Ou seja, isso aqui em polar é 5 fase 53,13
graus. Isso aqui na fórmula polar. E agora, se eu quisesse fazer isso na calculadora, como que eu calculo isso? Calculadora é muito mais fácil. Se você tem uma Casio em casa, é super simples e rápido de poder calcular isso. Então, como que isso acontece, né? Por exemplo, menos 3 menos J4. Você aperta a tecla POL, de polar, na sua calculadora, que é de polar. Você adiciona um número real, que é o menos 3, nesse caso. Você aperta a vírgula. Aí aqui, atenção, não é o ponto que a gente usa como vírgula, é a vírgula que fica do lado do M+, na Casio. E aí você adiciona a parte imaginária, nesse caso, menos J4. Ou seja, você vai adicionar menos 4. Fecha o parênteses, aperta igual. Quando você apertou igual, você vai ter o valor da sua amplitude, que é 5. Você aperta RCL e depois aperta TAN, de tangente, e aí você vai ter a sua fase, que nesse caso é menos 126,87 graus. E se eu tivesse um número polar e quisesse transformar ele para um número retangular, se eu tivesse na fórmula polar e quisesse transformar ele para a fórmula retangular, eu aperto Shift Pol. Por que Shift Pol? Porque se eu estou no polar, eu quero transformar para retangular. Aí você vai ver que vai aparecer lá na sua calculadora. REC. Aí eu escrevo a amplitude, no caso, por exemplo, aqui é raiz de 2. Aí eu coloco raiz de 2. A mesma vírgula aqui do lado do M+, que eu usei aqui em cima, eu uso ela aqui de novo. Boto a minha fase, nesse caso é 60. Fecho parênteses, aperto igual. Eu vou ter o meu número real, nesse caso 0,71. Aperto RCL, depois TAN de tangente, e aí eu vou ter um número na forma imaginária, que é 1,22. Boa! Agora que a gente já sabe fazer multiplicação e divisão de números complexos, né? Transformando ele em fasores, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer esse exemplo, onde Z1 é 1 mais J e Z2 é 2 menos J6. Bom, aqui, como eu tinha falado, o Z1 ele vai ser 1 mais J e o Z2 vai ser 2 menos J6. O que eu faço nisso? Primeiro de tudo, eu transformo isso aqui, que está em retangular, para a fórmula polar, para a forma polar. Aqui eu já transformei. Z1 dá 1,41, fase 45 graus, e Z2 está 6,32, fase menos 71,56 graus. E agora eu vou multiplicar os dois. Então, Z1 vezes Z2, eu multiplico a amplitude dele e eu somo as fases. Então, eu multiplico 1,41 com 6,32 e eu somo 45 com menos 71,56. Isso aí me dá 8,91 de amplitude, fase menos 26,56. E se eu quisesse dividir, como que eu faço? Z1 dividido por Z2, eu vou dividir as fases, eu vou dividir as amplitudes e vou subtrair uma fase da outra. Nesse caso, você percebe que a segunda fase, a fase do Z2, ela é negativa. Então, menos com menos vai dar mais. Isso vai ser 41 mais 71,56. Isso aí vai dar pra gente 0,22, fase 116,56. Então é isso, galera. Essa foi a nossa aula de hoje, transformando números na forma polar para a forma retangular e da forma retangular para a forma polar e também fazendo operações com eles. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, segue a gente nas nossas redes sociais e fiquem ligados nos próximos vídeos.